Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 27, no versículo 33. Mateus capítulo 27, versículo 33, fala sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Quem encontrou disse amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificar e repartir as vestes dele, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitaram sortes. E sentados ali o guardavam. Puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: esse é Jesus, o rei dos judeus. Então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. O mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores, que com ele foram crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Cerca da hora 9ª bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Queridos, esse clássico da palavra do Senhor acerca da crucificação, para que você entenda o que aconteceu aqui no Gólgota, ou no lugar chamado Caveira, quero lhe falar um pouco sobre o Antigo Testamento, sobre o contexto desta forma do que o Senhor vem se revelar aqui no Monte Calvário. Deus, ele sempre tem um projeto para a minha vida e para a sua. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os projetos de Deus. Deus tem um plano para mim e para a sua vida, um projeto. Assim como ele também tinha para Israel, ele tinha um projeto. O povo estava sofrendo ali no deserto, no Egito, há mais de 430 anos, perdendo a sua identidade de adoração. E Deus tinha um projeto: eu quero tirar do Egito e eu quero colocar em Canaã. E o projeto era para 3 dias. Diga assim: 3 dias. Porque mudanças acontecem rápido. Então o projeto de Deus era tirar em 3 dias e colocar numa terra espaçosa, em uma terra que manava leite, numa terra que manava mel, numa terra de prosperidade. O projeto era esse: vou tirar em 3 dias. Observe que o povo estava no Egito ali, malhando o tempo todo, palha, e Faraó começa a tirar a palha, para que o povo não tivesse liga, Bispo Júnior, e ficasse escorregando e perdesse as forças, para que quando chegasse em casa o povo não procriasse, não gerasse filho, porque os hebreus estavam procriando, estavam crescendo, estavam maior do que os egípcios. Então o Faraó começa a oprimir, começa a trazer ração para o povo, e o povo começou a passar muita miséria, muita injustiça, muita fome, começou a padecer necessidade, porque eram escravos, irmãos.
E o povo clamava para que Deus viesse em seu socorro. E Deus, observando aquilo, Deus resolve tirar o povo do Egito. Deus resolve libertar o povo. A Bíblia nos dá uma brecha para lhe dizer que Moisés era uma tipologia de Cristo do Antigo Testamento. Foi um libertador para aquele povo. Então Deus levanta Moisés, e Moisés vai lá libertar o povo, e o povo vai de encontro a Canaã. Só que o povo, pela murmuração, pela lamúria, começa a dar voltas em volta da terra, e não acha a terra. Então passa-se 3 meses e o povo não entra na bênção, não entra em Canaã. 3 meses o povo já está cansado, o povo para acampar, e eles acamparam diante da fronte do deserto do Sinai e do monte Sinai. Então quando o povo para de frente do Sinai, do monte Sinai, está ali, Deus manda Moisés subir, diz: Moisés, vem aqui, quero falar contigo. E Moisés sobe ao monte, e Deus diz: olha, eu quero que você volte de novo, diga ao povo como foi que eu tirei ele do Egito, como foi que eu coloquei ele nas asas das águias e vos trouxe até mim. Diga ao povo, se ele guardar a minha aliança, guardar o meu pacto, eles serão propriedade exclusiva minha. E Moisés desce correndo no monte, era um menino de recado de Deus, diz: olha, a gente reuniu os anciões da terra, diz: olha, Deus manda dizer, se vocês guardarem o pacto, a aliança, vocês serão exclusividade na terra de Deus. E o povo disse: Moisés, é o seguinte, diga a Deus que aquilo que Deus falar, assim nós faremos. E Moisés sobe de novo o monte, vai Deus, o povo disse que assim, o que o Senhor falar, assim eles vão fazer. E Moisés criou um problema para Deus, que Deus se levanta do seu trono e grita: yes. Deus quebra o protocolo, irmãos. Deus diz: eu vou fazer algo diferente, Moisés. Moisés: Deus, se quer isso, Deus, vou fazer algo diferente. Eu quero falar com o povo. Não podia, porque o Espírito não habitava no homem no Antigo Testamento. Isso veio no Novo Testamento. O Espírito Santo ia no Antigo Testamento, usava o homem esporadicamente e retornava para o céu. Deus enchia um povo que ele tratava, que eram os príncipes, era a corte, era a nobreza de Israel. Tratava com os profetas e com os sacerdotes. Não podia falar com o povo aleatoriamente. E Deus diz: eu quero falar com todo o povo, Moisés. Mais de 3 milhões de vidas. E Moisés: Deus, você quer fazer? Eu quero fazer. Agora eu digo que o povo, para se santificar o primeiro dia, o segundo dia, porque no terceiro eu vou descer. No terceiro eu vou estar lá para falar com o povo. E Moisés desce e diz assim: olha, gente, eu quero anunciar agora que na quarta-feira próxima agora, quem vai pregar aqui na IBCA Caminho das Árvores é Deus. E o povo diz: mas que Deus é esse? Eu quero dizer que é o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Gente, que Deus vai descer aqui no Itaigara, Ele vai falar com essa igreja, Ele vai operar com poder e com grande glória. E o povo começou a ficar impactado. Quem vai estar na igreja é Deus, irmãos. Não era Bispo Jean, não era Maquiandas, não era ninguém, era Deus, o Criador dos céus e da terra, quem vinha com poder e com grande glória para falar comigo e falar com você. Irmão, ninguém dormia mais. As mulheres só tricotando: Deus vai chegar, Ele vai aparecer, Ele vai vir. Será que vem anjo? Vem serafim? Não vem? Vem arcanjo? E as mulheres, e as crianças: é Deus que vem, é Deus. E os homens: será que vem? Será que não vem? Irmãos, era um alvoroço, pegou fogo no arraial de Moisés. 3 milhões de vidas, o tempo todo sem dormir, insônia, pensando: eu quero chegar, eu quero ver Deus. Imagina que o nosso querido pastor Cláudio Duarte ia vir quinta-feira, o povo estava no fogo: eu quero ver Cláudio. Que agonia é essa, irmão? A glória dele é dele, ele não dá a homem algum. Aquela agonia toda por causa de um homem, você tem que glorificar, é o Rei dos Reis, é o Senhor do Senhor, não é o homem não. O que importa é que ele cresça e que eu e você viemos a diminuir. E o povo não dormia, era insônia, virava de um lado, virava, entrava na tenda, saia da tenda. Deus vai aparecer, se santifica. E a mulher queria namorar, e o filho disse: eu não posso, Deus vai chegar, temos que estar santo. E mais só uma: não, Deus vai vir, Ele vai aparecer. E foi o segundo dia, e o povo polvorosa: é amanhã, não é Ricardo Eletro, amanhã, mas amanhã Deus chega, vem sim, é amanhã. E o povo começou a ficar preocupado, mas 5, 6 da manhã do terceiro dia, o monte fumegava, a glória descia, veio trovões, veio relâmpago, era Deus descendo, e o povo com medo, o povo tremendo. E Moisés: embora, vamos ver Deus, vamos, você não quer falar? Vamos falar com Deus. E Deus começou uma sunida bem grande e forte, era Deus com poder e grande glória, pisando no monte Sinai, descendo com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, com toda a sua santidade. Era Deus pisando no monte, e o povo ficou assombrado. E Deus chama Moisés: Moisés, eu sou o Senhor, eu sou Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem alguma, semelhança com algo dos céus, ou da terra, ou das águas, ou embaixo das águas, ou embaixo da terra. Não se prostrarás a ela,
não se curvarás a ela. Moisés, diga o povo para guardar o sábado e o santificar. Honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias sobre a face da terra, qual o Senhor teu Deus te dá. Moisés, diga o povo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Deus começa a trazer o decálogo para o povo. E quando Deus está no auge, trazendo o decálogo, o povo grita: pare Deus de falar, porque nós não queremos ouvir Deus, que nós morreremos. Nós queremos que você fale, Moisés, que nós creremos. E aí Deus se cala. E a manifestação de Deus no Antigo Testamento criou um problema, porque Deus pensava que ele ia atrair o povo, ia conectar o povo para ele, e o povo ficou com medo. Hoje você observa que os homens querem ouvir os homens, querem: não, irmão, ora por mim, fala comigo, quem vai estar lá, quem que vai pregar, quem vai louvar, quem vai ministrar. O homem está condicionado a ouvir aquilo que ele toca, aquilo que ele vê. Deus, ele é invisível, mas ele é real. Você não consegue ver o rosto de Deus, mas você sente o perfume dele no ar. E Deus ficou preocupado, porque ele queria se revelar para o homem, mas o homem se acovardou, o homem ficou com medo. Eu me lembro que um dia, quando eu morava com os meus pais, solteiro, não estava casado ainda com a Barbie de Jesus, de olhos verdes, e eu estava em casa e fui crescendo, e o cobertor foi encolhendo, e eu fui crescendo e passei da cama, meu pé ficou fora da cama, e umas 2 para 3 da manhã, eu senti alguém tocar no meu pé, bispo. E quando tocou 3 da manhã, eu me encolhi todo e disse: é o Satã que está aqui. E o coração batendo, eu digo: o diabo vai me comer vivo, porque minha avó dizia que o cão tinha um pé redondo. Ele digo: ele vai me pisar. Jesus não permite um negócio desse. E meu coração batendo forte, eu em pânico. De repente eu voltei a respirar, e eu disse: ele quer que eu ore. Aí botei um joelho no chão, botei o outro, botei a cabeça na cama e disse: Senhor, o Senhor quer que eu ore, muito obrigado por ter me chamado. Mas quando me acordar, não faça isso não. Não venha pelo pé, não venha pelo pescoço, você vai me matar. E ele rindo lá no quarto: o rapaz, você gosta, né? Deus, ele tem prazer em se revelar. Mas quando ele se revela, a Bíblia fala que os homens caíam como mortos. É muito poder, irmãos. É muita glória, é muita santidade. E a Bíblia diz que o povo Deus se acovardou de Deus, e Deus disse: como é que eu vou fazer agora? Deus, quando ele veio trazer o decálogo, ele veio trazer leis e regras de conduta para uma vida social. Deus veio trazer a ética, um conjunto de normas, o qual o homem tende a fazer aquilo que é o bom, aquilo que é bem. Deus veio ensinar a igreja dele a ter um relacionamento interpessoal entre um com os outros, sermos longânimos. Ele diz: eu quero que o homem use roupa de homem, eu quero que a mulher use roupa de mulher, eu quero que o homem use o quipá para ele saber que existe um Deus acima dele, eu quero que ele guarde o sábado, eu quero que ele santifique o sábado, eu quero que ele coma verdura, eu quero que ele coma hortaliça. Ele começou a dizer que eu quero salvaguardar a integridade física, moral, espiritual e doutrinária do meu povo. Mas o povo entendeu errado, o povo pensou: Deus é um déspota, ele quer me governar aleatoriamente? Não, e o povo o tempo inteiro querendo se afastar da presença de Deus. E Deus cuidando, e Deus protegendo, e o povo não queria. Então o povo começou a desenvolver um pensamento de que Deus, para servir a Deus, você tinha que fazer algo, ou alguma coisa para Deus. Porque só uma vida irrepreensível e ilibada poderia agradar a Deus, porque Deus era um Deus de muito poder, de muita glória. Então o povo ficaram: para eu servir a Deus eu tenho que dizimar, eu tenho que ofertar, eu tenho que ter um trabalho social, eu tenho que fazer. Irmãos, não tem nada que você faça para Deus que Ele te ame mais ou Ele te ame menos. Ele te ama como você é. É o amor ágape, um amor incondicional. E ali você observa que Deus, pensando no céu: eu tenho que resolver esse problema. Porque o povo começou a se afastar de Deus, o povo começou a se corromper. A Bíblia diz lá em Josué que o povo entra na bênção e se corrompe na terra, irmãos. O povo não tinha experiências com Deus, nada que alienasse o povo a Deus. E o que nos aliena, o que fortalece a nossa fé, é a nossa intimidade com Ele. Aquilo que quando você ora, Deus lhe fala, aquilo que Ele resolve, aquilo que Ele traz a existir para a sua vida, é que fortalece, meate, pouco a pouco. Então Deus disse: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me manifestar agora de uma maneira diferente. Aí nós vamos entrar agora na crucificação do Senhor. Então o Senhor diz: eu vou ter que mandar meu filho Jesus. Ele vai se revelar no Monte Caveira, ou no Gólgota, ou no Monte Calvário. É lá. O Monte Calvário, quando você olha para ele, tem uma forma de um crânio de uma pessoa, 2 olhos, nariz, a boca, o formato de um rosto.
Jesus, com a sua morte, matou a morte. Então Jesus Cristo resolve vir. Ele diz: eu vou para a terra, eu vou andar como os homens andaram, eu vou viver, vou sentir, vou saber o que é que dificulta eles terem um compromisso comigo. O que é que impede ele ter uma vida, uma ladaate comigo, uma profundidade, muito superficiais. Muita gente na igreja superficial, paquera de Jesus, não conhece. Me lembro de uma história de uma senhora de 87 anos, líder da intercessão da igreja, o anjo da igreja. E essa senhora era o braço direito do seu pastor. O pastor sempre consultava, uma mulher íntegra, casada, 75 anos, casada e bem casada. E um dia ela chamou o pastor e disse: pastor, eu quero me aconselhar com o senhor. O pastor não deu importância, porque não era problema, uma mulher íntegra, e não ligou. Passou o tempo, ela: quero conversar. E o pastor sempre diz o que é. Ela diz: eu quero ter um problema porque eu não amo o meu marido, eu não sou apaixonada por ele. E o pastor brincando: o que é isso? Ela disse: eu não amo, eu não gosto. E o pastor: como assim? E ela começou a relatar: eu, quando tinha meus 15 anos de idade, como diz nosso bispo, menina moça, meu pai me levou para a linha do trem e disse que eu ia casar com o doutor. Ia chegar um sujeito que era doutor para casar comigo. Eu não tive direito de escolher quem eu ia casar. E eu fui para a linha do trem e fiquei esperando lá. E o trem vindo. E o trem parou na estação, abriu a porta e eu esperando, meu coração aflita. Quando abriu a porta do trem: pastor, pense num homem feio. Pastor, você não tem noção, pastor. Ele aprendeu a andar em um mês, porque a mãe tinha medo de botar ele nos seios dela, andava na mão. Quando a enfermeira olhou, disse: tem que voltar porque não está pronto ainda. Era triste, irmão. E eu tive que namorar com ele. Meu pai me obrigou a namorar, me obrigou a noivar, me obrigou a casar, e eu casei. E nós tivemos o primeiro filho, eu cuidei do filho dele, e tivemos o segundo, eu cuidei do segundo, tivemos o terceiro, cuidei do terceiro, do quarto, quinto, sexto, sétimo filho. E depois começaram a vir os netos, eu fui cuidando dos netos, veio os bisnetos, eu fui cuidando. E estou aqui, pastor, 87 anos, mas nunca o amei. Aí o pastor começou a chorar convulsivamente. Qual o conselho que eu dou para essa senhora? Separa, se o divórcio não é de Deus? Ficar sem amor? E quando o pastor está chorando, no auge do choro, Deus fala com ele: pare de chorar, porque assim também está a minha igreja. Muitos estão paquerando, estão comigo, estão me servindo, mas me louvam somente com seus lábios, mas o coração não está comigo. Está a mente só a casca, está somente a aparência. E Deus, ele não vê a sua aparência, ele vê o seu coração. Deus, ele quer transformar, porque ele diz: o que tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele é que procede a saída da vida. Eu me lembro quando o rei Davi, ele cai com Betseba em adultério. Você pensa que era só ela para ser apedrejado? Não, ele também era para ser apedrejado, era olho por olho, dente por dente. Então o povo começou a pressionar Davi, disse: Davi, sai para fora com ela, porque nós iremos apedrejar você e ela. E Davi, com medo, desesperado, e ele lembrou: eu sou escolhido de Deus. Ele sai correndo, entra no seu aposento, se ajoelha e começa a orar a Deus, e nasce o Salmo 51. Senhor, contra ti eu somente pequei, e fiz o que é mal diante dos seus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E começa a se rasgar, e Deus perdoa Davi. E Davi vem feliz e diz: olha, gente, eu quero dizer para vocês que Deus me perdoou, a mim e a Betseba, nós não iremos morrer apedrejados. E o povo gritou: o rei vive para sempre. Só que um na multidão gritou: como nós saberemos, ó rei, que só foi você e Deus? Sempre tem um que só a misericórdia. Esses filisteus aí. E ele disse: e agora? Só que Davi lembrou de Uzá, que era seu melhor amigo, e morreu porque tocou na arca. E ele diz: eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou entrar no Kodesh Kodeshim, no Santo dos Santos, e vou tocar na arca. Se Deus me perdoou, eu não morrerei. Se Deus não me perdoou, ele vai acabar comigo, como fez com meu amigo. O povo disse: boa essa palavra, tomara que morra, miserável. E Davi foi lá, tirou a sua roupa real, colocou a estola sacerdotal, colocou um sino na sua cintura, uma campana, pegou na sua mão direita, matou um cordeiro, melou de sangue, a mão esquerda ele pegou uma lamparina, pegou uma fita vermelha dizendo santidade ao Senhor, amarrou na sua testa e foi passando pelas 3 cortinas. E ele passou pela primeira cortina, o povo: e aí, tombou? Só vizinho, só misericórdia. E passou pela segunda cortina, e o povo: será que tombou? E passou pela
cortina onde estava a Arca da Aliança. E quando Davi viu a Arca da Aliança, diz a história que teve um trovão muito grande, Davi desmaiou e abraçou a Arca da Aliança. E o povo, e agora? O homem já foi. Então puxa com a corda. E começaram a puxar, e ele foi passando pela primeira cortina, segunda cortina, terceira cortina. Quando puxou Davi, que o povo olhou para Davi, Davi desperta e olha para o povo, e Deus grita: eis o homem segundo o meu coração. Deus, ele olha para o coração do homem, não é para a aparência, não. Quando você começa a colocar o seu coração no Senhor, ele muda, ele sara a terra, ele muda os impérios, ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. E aí você observa que o Senhor começa a se revelar. Ele diz: eu quero agora mandar meu filho. E Jesus vem. Jesus anda aqui. Mas as pessoas que ele cura, que ele abençoa, o crucifica. Irmãos, a crucificação, ou a crucifixão, ela foi às 9 horas da manhã, de uma sexta-feira, de abril, do ano 27 da nossa era atual. A crucificação durava entre 9 horas a 9 dias, o criminoso agonizando ali naquela cruz. Na verdade, a crucificação era uma espécie de pena capital. Existe em alguns países a pena de morte, como a América. Em alguns estados americanos tem a pena de morte. Antigamente era usada a cadeira elétrica, mas foi abolido porque era muita dor para o indivíduo, e eles aderiram à injeção letal. O sujeito fica no corredor da morte, esperando a hora de ser executado, e ele tem direito a uma única refeição. Ele pode pedir o que ele quiser, mas o seu psique vai embora. Ele fica ansioso, ele fica ofegante, ele respira rápido, ele fica preocupado, lembrando do seu passado, porque ali acabou para ele. E vão conduzindo ele, deito naquela cama, naquela maca, e começa a introduzir a injeção letal nele. E os órgãos internos vão parando, ele morre sem sentir dor alguma, como um pássaro. Mas antigamente não era assim. Antigamente o sujeito ia para a cadeira elétrica, pegavam ele, prendia na cadeira, pegava a sua cabeça, começava a passar navalha na cabeça, raspava a cabeça, o centro da cabeça dele, pegava uma esponja embebecida em água, colocava no meio da cabeça dele, para que a energia passasse direto para o cérebro e fritasse o cérebro dele na caixa craniana. Quando eles estavam ali com a energia ligada, os olhos saltavam da órbita natural e caíam no chão. Então eles começaram a colocar venda naqueles homens. Como se não fosse isso, a língua fritava e colava no céu da boca. Eles urinavam, eles defecavam, eles estribuchavam até a morte. Isso não foi nada para aquilo que o Senhor Jesus passou. Porque a Bíblia diz que todos os pecados da humanidade estavam sobre ele e deformou. Quando você vê uma pessoa, uma mulher cometida de um espírito de lesbianismo, você não conhece. Você, poxa, parece homem. Deforma. Jesus carregou sobre ele todo o pecado. Ele estava desfigurado. Só que o sofrimento dele não começou na cruz. Começou no Getsêmani, quando ele chama Pedro, Tiago e João para orar, e eles não conseguem ficar uma hora. Irmãos, a história conta que Jesus, ele andava com uma grande multidão. Uma grande multidão equivale entre 5 e 6 mil pessoas. Nós que somos bispos, líderes, pastores, andamos nas igrejas, celebrando casamento, batismo, sempre com multidões. Muitas das vezes, quando nós procuramos uma pessoa, às vezes nós não encontramos, para chorar, para poder confiar, para poder abrir o nosso coração. E muitos não entendem. Quando uma ovelha peca, um oficial peca, o pastor vai, cuida, tira o carrapicho, restitui o cargo. Mas se um líder falhar, nunca mais o povo vê ele da mesma forma. Isso é grave. E o Senhor sabia disso. Ele chama os seus íntimos e vai orar, e eles dormem. E o Senhor diz: minha alma está angustiada até a morte. Eu preciso de alguém que pegue nos meus braços e chorem comigo. E ele estava ali angustiado no Getsêmani, chorando e buscando, e os seus mais íntimos não puderam estar com ele. Vocês não têm noção do que é uma traição, irmãos. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa norte-americana chamada ERS Supplies Limitada. Eram 4 gringos, era Terry, Dan, Alex e um outro, eu não lembro o nome. Eles tinham aviões particulares, eles eram milionários. E eu trabalhava nessa empresa em Lauro de Freitas. E eu tinha um apartamento, então eu coloquei uma empresa também ali, de prestação de serviço. E um missionário amigo meu disse: olha, eu estou passando dificuldade financeira no interior, arruma um emprego para mim. E ficou insistindo, eu peguei a chave do meu apartamento, dei para ele, e disse: pronto, fica lá em casa,
e você, eu namorava, eu digo, só vou namorar quando eu casar, e vamos trabalhar. E um dia eu fui na empresa e recebo um telefonema. Digo, olha, esse rapaz fretou um carro, invadiu seu apartamento, levou tudo, roubou tudo e vendeu. No início eu queria matar ele, um desejo do meu coração muito forte. Digo, Senhor, me usa, que eu vou invadir a casa dele e vai acabar com tudo. Aí fui na casa dele, com os amigos, chamei ele veio, digo, vem cá, você vendeu por quê? Eu precisava de dinheiro. E eu falei como o Caifás fez, você é digno de morte. Mas eu disse, mas eu preciso lhe perdoar. Eu necessito lhe perdoar, por causa da cruz de Cristo. Passou 1 ano, 2 anos, eu estava com ódio ainda. Desejou sua morte. Eu, pai, não custa nada. Não custa nada, mata. O carro vira. Sabe? E um dia, botando a gravata para ir pregar na igreja, Deus falou comigo, vá lá e peça perdão. Eu digo, Senhor, a tua palavra diz que quando o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas quando o Senhor é contra mim, eu achava que Deus era contra mim, que ia me humilhar. E eu fui lá na casa dele, chamei a esposa, a mãe dele, os filhos, vi todo mundo, dei as mãos e disse, eu quero liberar você no mundo espiritual. Dizer que eu lhe perdoo, que eu te amo. Ainda levei lá em casa, não foi, filha? Cadê? Filha, comer amendoim coberto no meu sofá. Eu digo, Jesus, se eu transformo um homem. E Jesus contava com aqueles que comiam, que sorriam, que se confraternizavam com ele, que batia nas costas, que metia a mão no prato dele. E de repente chega os romanos para prender Jesus. Só que Jesus, quando estava no Getsemane ali orando, ele estava acometido de um estresse muito alto, emocional muito alto. E quando a pessoa está ansiosa, no estresse muito alto, ela pode ter uma parada cardíaca. Se ela tiver com o seu coração, a pressão 12/8, as artérias tudo legal, e passar pelo coração, ela pode ter um AVC, um acidente vascular cerebral. Se ela tiver tudo ok no seu cérebro, passar pelo coração, passar pelo cérebro, ela pode acontecer o que aconteceu com Jesus, que os finos capilares das glândulas sudoríparas de Jesus se romperam, e o suor começou a se misturar com o sangue. Irmão, você não tem noção do que é um homem ver seu sangue sair do seu corpo. Eu me lembro que eu estava em casa com a pastora Milena, e eu fui no banheiro. Quando eu saí, eu digo, filha, se arruma para o hospital agora. Ela, o que foi? Eu digo, evacuei sangue. Ela, o que foi? Eu digo, eu estou morrendo, minha filha, bora me dar um socorro. Oxe, o que é isso, rapaz? Ela disse, calma, uma conversa, liga para o táxi para meu pai. Ai, meu Senhor, eu estou tão novo, agora não, meu pai. E desesperada, ela, calma, filho, em nome de Deus, foi o quê? Eu disse, rapaz, vê lá, eu acho que eu pari uma criança, não sei, está tudo vermelho, rapaz. Ela disse, vem cá, você comeu o quê? Eu disse, comeu a conversa, me leve para o hospital. Ela, filho, você comeu o quê? Eu disse, rapaz, eu comi, acho que foi uma salada de beterraba. Ela, foi beterraba. Eu digo, ai, meu Senhor, que grande livramento, meu pai. Uma beterraba, meu pai. Oh, Jesus, vou te servir mais, hein? Sangue. Jesus estava minando sangue, irmão. Os romanos chegaram e ele escorregando no seu sangue. Pegaram Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote Caifás. Caifás, quando vê Jesus, ele pergunta, tu és o Cristo? E Jesus fica calado. E Caifás diz, eu te clamo agora que você fale, você é o Cristo, o Filho de Deus? E Jesus fala, eu sou. E Caifás diz, blasfêmia, tem que ser morte e morte de cruz. Você sabe que o nosso bispo prega isso aqui, irmãos? Tudo que se passa por debaixo da vara do sacerdote é santo. Caifás tinha que abençoar Cristo para que ele pudesse morrer. Se meta com o seu líder, com o seu pastor, irmão. A sua bênção está nele. Por isso que tem muita fofoca, porque você vai conversar com o irmão, com A, com B e com C. Você aconselhe diretamente com o seu líder, que Deus estabeleceu para que você seja abençoado por ele. Isso é um segredo espiritual, que o diabo fica, é bajulação, é isso, é aquilo. É um segredo bíblico. Quando você é fiel de corpo, alma, espírito, mente e vontade, com o seu pastor, com o seu líder, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua família, Deus ele faz prosperar em todos os seus caminhos, porque você está em linha com o seu líder. Teve uma irmã que o tempo todo manifestava na igreja, ninguém sabia por quê, todo culto estava na igreja, e um dia manifestou, o pastor disse, não expulsa não, traz para o altar. O pastor de entrevista, por que não sai? E o demônio falou, porque ela te odeia
está do nosso lado, mas você não sabe do coração. Ame seu líder, seja marido, seja patrão, seja pastor, mas ame, respeite, aprenda a gostar deles como eles são. Deus não desnaturaliza ninguém. Então Caifás abençoa Jesus e os romanos levam ele para a fortaleza de Antônia, que era a casa do governador de Roma, Pôncio Pilatos. Pilatos manda para Herodes, Herodes retorna para a casa de Pilatos. Pilatos fica tão empolgado que manda dar uma surra em Jesus. E dão uma surra em Jesus com um chicote chamado azorrague. Esse chicote tinha 12 tiras de couro, pedaço de ossos de animais na ponta e uma lâmina de ferro por cima. Quando batia nas costas de Jesus, abria o tecido, ao ponto de ver as artérias de grosso calibre e de fino calibre até o pulmão de Jesus. Jesus tomou mais de 400 chibatadas. Ele tomou 40 vezes 12. O judeu não suportava 120, irmãos. Nas primeiras 10 chibatadas, o seu corpo tombava. Por isso, quando você assiste aquele filme de Mel Gibson, você vê ele tomba e bate pelo ombro e bate pelo rosto. Foi assim mesmo com Jesus. Começaram a desfigurar e eliminando sangue, e ele esvaindo o sangue do seu corpo, e ele tentando se apoiar nos seus pés ali para ficar de pé. E os romanos, que eram sujeitos exímios, torturadores, e eles viram que era muito sangue, então eles pegaram o manto de Jesus e cobriram Jesus, e esperaram secar e tiraram de uma só vez, fazendo assim fluir novamente a hemorragia do corpo do Senhor. Depois eles pegaram Jesus Cristo, um pedaço de pau de madeira, colocaram na sua mão, pegaram um graveto que estava do lado com os espinhos, fizeram uma coroa, colocaram na cabeça de Jesus e pegaram uma caneca e começaram a bater no rosto dele. E dizia: profetiza ao Cristo quem foi que tu bateu. E depois tomaram a madeira da mão de Jesus e começaram a bater na cabeça de Jesus, fazendo assim com que os espinhos de 18 centímetros enfiassem no seu crânio. Você sabe que o crânio é a parte do corpo humano que tem maior irrigação de sangue. E o sangue começou a sair da sua cabeça, entrar pelos seus olhos, nariz, boca e ouvido. E ele lutando para não grudar os seus olhos, ele queria ficar enxergando, ele não queria ficar de olhos fechados. E eles ali, o sangue minando, eles batendo, e Jesus o tempo todo calado. Depois pegaram Jesus e pressionaram a carregar uma cruz de 50 quilos, o peso de um saco de cimento. Não era essa cruz que você vê nos filmes hollywoodianos, não, toda certinha, envernizada, não, era cheia de lascas. E quando ele pegou, enfiou na sua mão, nos seus nervos, na sua carne, e ele não aguentou, deixou cair. Então os romanos pressionaram um homem chamado Simão Cirineu, o Níger, um negro, a carregar a cruz, 800 metros de distância, quase 1 quilômetro, da fortaleza de Antônia até o Gólgota. E ele foi carregando, o Senhor foi apanhando até lá. Quando chegou lá, jogaram a cruz no chão, jogaram Jesus por cima e crucificaram ele. No pulso, não foi na mão, você na mão lasca, no pulso, porque o pulso faz parte da mão. Crucificaram ele aqui assim, os seus pés em cima, e levantaram ele. Só que ele estava muito sangrando, não aguentava mais, e começou a lutar para respirar. E ele se levantando para respirar, só que ele estava tendo câimbras de nó. As câimbras começaram a atacá-lo, ele que estava em jejum, desde a última ceia, que ele tinha feito a ceia com os seus discípulos, com fome, com sede, lutando contra as câimbras de nó, lutando para respirar, porque ele sabia que o Pai não aceita oferta sufocada, tinha que ser imolada, e ele respirando ofegante, e o centurião debaixo da cruz olhando para ele, e pensando, irmãos, que homem é esse? E os salteadores do lado olhando para ele, também sem entender nada, e disse: Senhor, eu sei que o Senhor não é para estar aqui. Eu sim, mas lembre de mim quando entrar no paraíso. E o Senhor teve tempo de olhar para ele, se concentrar e disse: hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. E o Senhor ali naquela agonia, e ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele não sente a presença protetora do Pai, do Todo-Poderoso. A teologia diz que Deus, ele vira de costas, porque ele não conseguiu contemplar os pecados em cima de um inocente. E ele ali desesperado, lutando para poder respirar. Os romanos pegam a sua lança, enfiam numa esponja cheia de... era um vinho roto, um vinho avinagrado, e metem na boca de Jesus para que pudesse beber.
Irmãos, isso é costume da época. Dar bebida forte, bebida inebriante, bebida estonteante. Era uma espécie de ópio, de droga, para que o criminoso ficasse dopado, aéreo. Só que Jesus não quis aquilo. Existe um sociólogo que ele disse, chamado Karl Marx, ele disse que a religião é o ópio do povo, é a droga do povo. Quem é rico busca a religião para não empobrecer, e quem é pobre busca a religião para enriquecer. Eu até acredito, porque a religião leva para o inferno, mas o cristianismo é poder de Deus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. E ali o Senhor não quis tomar aquilo, Ele não queria ficar dopado acerca da redenção da humanidade. Ele queria estar bem lúcido acerca da minha salvação e acerca da sua salvação e todo aquele que invocar o nome dEle. E Ele lutando ali ainda, naquele momento eles tiram a sua esponja, que eles colocou com vinagre, e eles pegam aquela lança e enfiam no quinto espaço da costela, em direção ao pericárdio até o coração de Jesus. E começa a sair sangue, sangue, sangue de Jesus, até verter água. E ali ele grita mais uma vez, Tetelestai. A dívida foi paga. Irmão, era na hora sexta, a hora nona. O sol a pino, o sol se tornou em trevas, a lua não se deu, as estrelas não apareceu, ou seja, a criação não queria participar da morte do seu Criador. E ele naquela cruz ali, a criação se recusa em participar na morte do seu Criador, mas embaixo da cruz, a cruz em cima, mas no pé da cruz, tinha 4 soldados romanos e um centurião repartindo as vestes de Jesus. E lutando embaixo, e se esquecendo da mensagem da cruz. Quantas pessoas, o bispo está pregando todos os dias sobre isso, estão olhando para as mãos, o que vai agariar, as bênçãos materiais, preocupado com a terra, em ajuntar tesouro na terra. Eu me lembro quando o Senhor Jesus, no capítulo 4 de João, ele vai para beber no poço de Jacó, e ele vê uma mulher samaritana, ele diz, mulher, eu estou com muita sede, me dá por favor um copo d'água. Ela disse, como você pode falar comigo sendo tu judeu e eu samaritana? E ele disse, mulher, observe, só que ela percebeu por causa da roupa, a roupa do judeu e samaritano é diferente. Ele disse, mulher, se você soubesse quem te pede, você me pediria, e eu lhe daria uma água que jorraria para a vida eterna. Ela disse, mas não tem nada na sua mão, não tem uma cuia, e o poço é fundo. Ela olhou para as vestes, ela olhou para a mão, ela olhou para a estatura, mas ela não olhou para o rosto de quem era, que falava com ela. Nós estamos preocupados com N coisas, e o Senhor diz, pare, fique em Jerusalém, vai buscar a mim, meta a sua cara no pó para ver se ainda há esperança para você. Precisamos nos lembrar da cruz, porque quando ele morreu e disse Tetelestai, o véu se rasgou de alto a baixo. O véu se rasgou de alto a baixo, nos dando conexão diretamente ao Santo dos Santos. Nós temos livre acesso, nós somos conectados através de Jesus. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser por Jesus Cristo. Esse congresso Conectar é para te conectar com Jesus. Há quanto tempo tem que você não o busca às madrugadas? Há quanto tempo tem que você não jejum, faz um jejum, sente dor de cabeça? O seu entusiasmo juvenil foi perdido, e você não sabe nem como voltar, quer fazer a obra, quer estar na obra, irmãos. A obra você tem que fazer, é a vontade de Deus, está no centro da vontade do Senhor. Você é especial para Deus, irmãos. Eu me lembro de um homem marceneiro, ele começou a construir um barco para o filho. Ele passou alguns meses construindo aquele barco, e depois ele deu para o filhinho, e o filhinho ficava brincando em casa com aquele barco. Mas quando chovia, o filho aproveitava a chuva, ia para o rego da frente da casa e botava o barco ia na chuva e ele pegava o barco. Mas um dia deu uma chuva muito forte, torrencial, e a chuva levou o barco embora. Aí o menino entrou chorando, disse, pai, eu perdi o barquinho. Pai, eu perdi o barquinho que o senhor fez. E o menino chorou durante semanas, e o pai, sem saber onde achar, não tinha material, não tinha onde comprar, e ficou desesperado para agradar o filho. E passando alguns meses, o pai estava na feira com seu filho, e o filho viu na banca o barquinho. E o filho foi lá, pegou o barquinho e foi embora. O rapaz disse, devolve, menino, esse barco é meu. E começou a discutir com o rapaz, esse barco meu pai que fez, esse barco é meu. Começou a briga, o pai viu, para que está vendo aqui?
O menino fez: ó pai, é o barco que o senhor fez. E o pai fez: olha moço, esse barco aqui foi eu que fiz, é do meu filho. E o rapaz fez: moço, esse barco estava todo quebrado, eu achei, reformei e botei para vender. Se o senhor quiser, você vai ter que pagar. E o rapaz perguntou: injusto? Eu que fiz, se quiser tem que pagar. E o pai disse: quanto custa? E o rapaz deu um valor exorbitante. E o pai foi lá na carteira, pegou o dinheiro e pagou. E deu para o filho: toma filho. O filho saiu correndo, botou o barquinho no peito e disse assim: esse barco é meu 2 vezes. Uma porque meu pai fez e uma porque meu pai comprou. Você é de Deus 2 vezes. Uma porque Ele te fez e uma porque Ele te comprou com o sangue dele.